A paz do Senhor, igreja. Eu sempre falo que eu vou começar diferente, mas eu preciso falar que eu estou bem nervoso, como sempre. E eu sei que tem muita gente que às vezes questiona isso, né? Falam que quando você está pregando, você não pode demonstrar nervosismo, senão você acaba perdendo sua credibilidade. Mas um dia eu aprendi com um comunicador de alto nível que não tem nenhum problema em você mostrar a sua fragilidade, a sua fraqueza. Porque todos nós aqui somos seres humanos. Todos nós aqui temos as nossas fraquezas. E nós nos identificamos quando vemos que uma pessoa está fraca. Nós sentimos uma compaixão, uma empatia por aqueles que estão fracos. Então a verdade é que não há nenhum problema em você demonstrar sua fraqueza ou demonstrar quando você está nervoso. Então eu queria começar dizendo que eu estou bem nervoso, porque é muito difícil estar aqui. Mas aí, introduzindo nessa parte, eu queria te levar para uma reflexão. Como é que nós cristãos devemos fazer quando nos é apresentado duas opiniões ou dois caminhos? Assim como eu dei um exemplo agora, alguém falar que é errado você demonstrar nervosismo e outra pessoa te mostrar que não é errado você demonstrar o seu nervosismo. Como que a gente deve fazer? Qual o caminho que o cristão deve seguir quando ele tem duas escolhas e precisa decidir para qual caminho ele vai? E aí eu entro num ponto muito importante, que o cristianismo é a religião que mais vai trabalhar com a razão do ser humano. Se você for para outras religiões e experimentar outras coisas aqui que tem nesse mundo, outras religiões que você encontra, você vai ver que muitas delas pregam algo místico, ou seja, não tem como te explicar. Não tem como te fazer entender o que é aquele movimento. Não tem como te fazer entender como sentir uma presença divina, uma presença diferente. Mas o cristianismo, ele sempre vai trabalhar com a sua razão. E isso não é para te tornar cético ou muito frio e falar, não, então eu tenho que entender tudo. Não, mas é você entender que a essência é Deus. É você entender que o motivo que você está fazendo as coisas. Então o cristianismo ele sempre vai trabalhar com isso. E é interessante porque se a gente levar qualquer aspecto do cristianismo, qualquer tema que a gente olhar dentro do cristianismo, nós vamos encontrar que há uma conexão com a razão. Até mesmo a fé, quando todos falam que a fé é algo que não se explica, a fé é algo que não se compreende, mas isso não é verdade. A fé, ela anda junto com a razão. Ou seja, você precisa entender no que você acredita. Você precisa conhecer o Deus em que você confia. Charles Finney, um dos maiores evangelistas e avivalistas desse mundo, ele dizia assim, que o avivamento é o resultado de um ato racional que te torna sensível à presença do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa ela está sendo exposta através da palavra, quando a palavra está sendo exposta a uma pessoa e de maneira racional ela compreende essa palavra, então ela se torna sensível e agora ela começa a entender aonde o Espírito Santo está, como ele está se movendo, para onde ele está indo e para onde ele está te direcionando. Então, se em algum momento da sua vida você precisar tomar uma decisão e você ouvir duas opções diferentes e não saber para qual caminho seguir, trabalhe com sua razão, mas não com aquilo que você acredita, mas baseado na palavra. Porque eu disse que não há problema em demonstrar fragilidade, porque a palavra me ensina isso. É quando eu estou fraco que Deus me fortalece. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Então, pela palavra, eu compreendo de maneira racional. E a partir disso, eu tenho uma fé na palavra. Ou seja, o ponto central de tudo isso, o segredo de tudo isso, é você ser sensível. Será que você é uma pessoa sensível? E aqui eu começo a mensagem de hoje. O que será que é sensibilidade?
Talvez você possa pensar, uma pessoa que chora muito, uma pessoa que se irrita fácil, uma pessoa que sente frio muito fácil, uma pessoa que está atenta à voz do Espírito Santo. Talvez sensibilidade possa ser tudo isso que você imagina. Mas hoje, trazendo a definição para vocês, sensibilidade é a capacidade de você perceber um estímulo. Por exemplo, quando alguém te toca, você sente. Ou seja, o toque de uma pessoa em você é um estímulo. E se você tiver sensibilidade, você sente esse toque. Vou te dar um outro exemplo. Vamos olhar para o âmbito emocional. Se você tem uma pessoa que é próxima de você e essa pessoa morre, você sofre o luto. Por quê? Porque você tem a sensibilidade emocional. Aquela pessoa fazia parte da sua vida e agora você não vai ter mais ela por perto. Então, pela sua sensibilidade, você sofre um luto. Você sofre a perda de alguém. E se eu levar isso para o âmbito espiritual, não é diferente. O Espírito Santo está aqui. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas somente aqueles que estão sensíveis vão perceber aonde Ele está. Somente aqueles que estão sensíveis à voz de Deus vão entender o que Ele está dizendo. Vão ouvir a sua voz e vão saber para onde devem ir. Vão ouvir a voz do Espírito Santo e vão saber que decisão tomar. Não é assim na nossa vida? Qual profissão eu sigo? Qual igreja eu frequento? Quais amizades eu escolho? Qual relacionamento eu escolho para a minha vida? E são tantas escolhas que nós somos expostos durante a nossa vida. Mas aquele que tem a sensibilidade no Espírito, entende o que o Espírito está direcionando. Porque você pode ser sensível fisicamente, você também pode ser sensível emocionalmente. Mas para caminhar em direção a Jesus, que é o nosso alvo, você precisa estar sensível espiritualmente. E essa sensibilidade só será possível quando você, de maneira racional, entender o que Deus está falando. Amém? Vamos abrir a Bíblia? Para não ficar só nas minhas palavras. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Antes de te falar o versículo, eu quero te mostrar qual é o processo que há dentro da sensibilidade. Como eu disse, a sensibilidade ela começa com o recebimento de um estímulo. Então você recebe um estímulo. O segundo ponto são os condutores e os sensores que há no nosso corpo, há na nossa mente, que fazem com que esse estímulo chegue a uma terceira fase, que é o quê? O processamento intelectual. Vou dar um exemplo. Se alguém toca na sua mão agora, quer ver? Toca aí na pessoa que está do seu lado. Você está sentindo esse toque porque quando essa pessoa te toca, há sensores e nervos no seu corpo que mandam uma mensagem para o seu cérebro, e agora de maneira racional você entende, tem alguém me tocando. Ou seja, você recebe um estímulo, você tem receptores que caminham esse estímulo e ele chega até o seu cérebro. Ou seja, de maneira racional você entende, tem alguma coisa me tocando. Como eu dei o exemplo de uma perda, quando você perde alguém querido, algo toca dentro de você e te dá uma tristeza profunda. Por quê? Porque aquela pessoa te tornava sensível.
aquela pessoa te tocava na alma. Então, quando ela parte, você sente. Mas existe um último ponto, e eu acredito que esse seja o mais importante. Depois que o seu cérebro recebe a informação, seja no âmbito físico, emocional ou espiritual, é natural que o ser humano dê uma resposta a esse estímulo. Por exemplo, se você toca numa panela que está quente, o seu corpo ele vai ter uma resposta. Você vai tirar a sua mão. Por quê? Porque você recebeu o estímulo, seu cérebro processou a informação e agora você respondeu com o quê? Preciso tirar para não me queimar mais. E o fato de você dar uma resposta a todo o estímulo é onde determina qual é o nível de sensibilidade que há em você. E eu vou mostrar isso na palavra. Êxodo capítulo 24, versículo 9. Diz assim: Então subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus, e comeram e beberam. Pula para o versículo 13. Vai dizer assim: E Moisés subiu, junto com seu ajudante Josué. Moisés subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Hur estarão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu ao monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25, versículo 1, para a gente encerrar. E o Senhor falou a Moisés. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: quanto maior a proximidade, maior a sensibilidade. Você concorda comigo que quanto mais próximo uma pessoa estiver de você, mais você está sensível a ela? Mais você está sensível ao toque dela, mais você está conectado emocionalmente, ou seja, você se torna sensível perto dessa pessoa. Então, quanto maior a proximidade de alguém, maior a sensibilidade. E aqui nós temos alguns exemplos de proximidade. O primeiro deles, a gente viu que era o povo que estava ao redor do monte. Então todos os hebreus que saíram da terra do Egito estavam no deserto, mas em um determinado momento Deus conduz eles para ir ao monte Sinai, que era onde a glória de Deus estava se manifestando. E aí o primeiro nível de pessoas que a gente vai ver nessa história era o povo. O povo, ele estava lá embaixo, ele não pôde subir, eles ficaram por lá. Um pouco acima estavam os 70 anciãos, né? Eu sei que confunde, gente, não me julguem. Estavam os 70 anciãos. Eles ficaram num nível acima. Não estavam lá embaixo com o povo, então subiram um pouco mais. Acima dos anciãos tinha Josué. Nós lemos aqui que Josué ele foi junto com Moisés. Então estava lá Moisés, Josué e os anciãos. E aí Moisés fala: agora a partir daqui é só eu e Josué, o restante fica. Porém, um pouco mais lá para cima tem a nuvem de glória.
E nessa nuvem de glória só entra Moisés. Então aqui nós temos Moisés, alcançou o topo. Josué, um nível abaixo. Os anciãos, um nível abaixo. E o povo no pé do monte. Fisicamente, quem estava mais próximo de Deus? Deus está no céu. Moisés está no topo do monte. Fisicamente, quem estava mais próximo? Moisés estava mais próximo. Se a gente olhar para os próximos capítulos dessa história, nós veremos que Deus, ele fala diretamente com Moisés. Olha que interessante. O homem que estava mais próximo de Deus foi o único que entendeu a sua voz. O povo estava no pé do monte, mas para eles, a visão que eles tinham é que aquilo era somente um fogo consumidor e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Moisés estava mais próximo. Moisés estava mais sensível à presença de Deus. Mas aí você pode me dizer, Davi, eu li aqui o capítulo 24, lá no começo, e na verdade foi Deus que determinou que o povo devia ficar embaixo, os anciãos um pouco acima, Josué aqui, Moisés aqui. Foi uma ordenança de Deus. Então, se Deus está ordenando, como que o povo vai mais para perto dele se ele falou que o povo deveria ficar lá embaixo? Mas o que Deus estava fazendo era colocando as pessoas em seus devidos lugares, onde elas estavam adequadamente preparadas para estarem. O povo não estava preparado para estar no alto do monte, ouvindo a voz de Deus. Então eles tiveram que ficar lá embaixo. Os anciãos não estavam como um povo, então eles puderam subir um pouco mais, mas eles também não estavam como Moisés, então tiveram que ficar ali no meio. Ou seja, as pessoas podem pintar que é Deus que vai determinar o seu nível de relacionamento com Ele, quando na verdade isso parte de uma escolha sua. Porque quando Jesus veio a esse mundo, morreu em forma de homem, pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconectou com Deus, agora você não precisa mais de um intermediário para poder se relacionar com o Pai. Agora você é o sumo sacerdote da sua vida. Ou seja, à medida que você se aproximar de Deus, você compreende as coisas de Deus. À medida que você estiver mais perto dele, você estará mais sensível à sua voz. Então não são as pessoas, não é Deus, não é a história que vai determinar o seu nível de relacionamento com Ele. Isso parte de uma escolha sua. Porque se a gente voltar um pouquinho lá para trás, a gente vai ver que quando Deus manifestou a sua glória, o povo sentiu medo. O povo falou assim: Moisés, vai lá você falar com Deus, porque eu não quero morrer não. Você que já é mais próximo dele, você que já tem uma intimidade maior, vai lá e fala com ele, depois você só passa pra gente. Quem estava determinando o nível de relacionamento? Era Deus ou era o povo? E o ser humano tem esse costume, né? A gente gosta de transferir a culpa das coisas que acontecem em nossa vida para o próximo. Ah, eu não estou lá porque Deus ordenou que eu tinha que ficar aqui embaixo. Se eu subir eu morro. Mas por que você morre? Deus deixou muito claro: o povo, se eles subirem, eles vão morrer, porque eles não estão santificados. Moisés, você pode subir. Você eu conheço. Você ouve a minha voz. Mais do que isso, você compreende o que eu falo. Porque o povo também ouvia. Ouvia os trovões, ouvia os relâmpagos, mas eles não entendiam o que estava sendo falado. Mas Moisés, que era íntimo de Deus, que estava próximo de Deus, ele compreendia as coisas que Deus falava.
Então nós precisamos entender isso. Há uma proximidade que precisamos ter de Deus, e isso parte de nós. Você vai determinar o nível do seu relacionamento com Deus. Você vai determinar o quanto você quer ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa que é referência espiritual para a gente, e nós falamos assim: cara, parece que aquela pessoa ouve Deus todo dia, mas eu não escuto, então acho que isso não é para mim. Deus não me chamou para falar todo dia comigo. Deus não me chamou para revelar a palavra dele todo dia para mim. Não, isso daí é para quem prega, isso daí é para quem serve, e para mim não serve. Mas a verdade é que você vai começar a experimentar disso quando você estiver disposto a se aproximar de Deus. Pense comigo, a primeira vez que Moisés tem um contato com a presença de Deus foi numa sarça ardente que não se consumia. Então ele se aproxima dessa sarça, ele fala assim: tem algo diferente aqui, porque essa sarça ela não se consome. E quando ele se aproxima, o que Deus fala para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa, ele é santo. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes há uma falsa proximidade da nossa parte. Você acha que porque você está na igreja, vindo ao culto todo domingo, você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Você acha que porque você ouve uma pregação ou outra no YouTube, você precisa sentir o toque do Espírito Santo. Você acha que por você estar aqui no culto e a pessoa do seu lado está chorando, você precisa chorar também, porque senão você não está sentindo. Mas entenda uma coisa, Deus ele não quer se conectar com as suas emoções, Ele não quer se conectar somente com o seu físico, não, Ele quer o seu intelecto, ou seja, Ele quer que de maneira racional você compreenda: Ele é o meu Deus e eu vou servi-lo. Será que nós temos essa sensibilidade? Porque essa falsa proximidade faz com que você pense que está próximo, mas você não está. Essa falsa proximidade te dá a impressão de que por você estar num ambiente onde Deus está se movendo, você não precisa da sua comunhão secreta com Ele. Ah não, eu já estou na igreja, lá tem um mover, eu já estou sentindo, é isso. Então é uma falsa proximidade que você tem, por achar que está próximo, mas ainda está distante. Não era isso que Jesus falava dos fariseus? Com os seus lábios eles me honram, mas o seu coração está distante de mim. Pode cantar louvor, pode orar 10 horas por dia, pode vir para a igreja todos os dias da semana, mas se o coração não estiver com Ele, tudo é em vão. Faz sentido para vocês? Então imaginem comigo agora um povo que escolheu não estar no topo do monte. Um povo que jogou Moisés para lá e falou: Moisés, vai lá, tô com medo, não quero, não sei se esse relacionamento com Deus é para mim, eu acho que é muita renúncia, porque você teve que tirar as sandálias dos pés para entrar lá, né? Então vai lá, Moisés, você que já está acostumado a como Deus age, a como Deus fala, você que já está acostumado a como compreender a Deus, vai lá, escuta a voz dele e depois passa para mim. Quando na verdade o que Deus sempre quis foi um relacionamento com todo o povo. E não é diferente agora. Deus quer um relacionamento só comigo? Porque eu estou pregando? Ah não, Ele quer um relacionamento com o Daniel, porque ele está aqui ministrando louvor. Não, é com o pastor Júlio, porque ele é pastor. O restante aqui é só o resto, né? É isso que Deus quer? Ou quando você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e começa a falar com Ele, Ele está sentado do seu lado ouvindo a sua oração.
ou quando você abre o seu coração para Ele e fala aquilo que te preocupa, Ele vem com uma paz que excede todo o entendimento e fala: eu estou com você, o meu relacionamento com você não é igual com o de ninguém, eu tenho algo particular, eu tenho algo diferente, e se você estiver sensível a ouvir a minha voz, você vai saber para onde eu estou te direcionando. Então pare de acreditar que a questão de ser sensível é para quem tem um cargo espiritual aqui, é para quem tem um cargo na igreja. Não, ser sensível é você se aproximar de Deus e Ele vai olhar o seu coração e vai falar: eu vou falar com você agora. E aí a gente se pergunta, por que Deus não faz como antigamente? Por que não tem milagres como antigamente? Será que tem pessoas sensíveis como antigamente? Será que aqui hoje tem Moisés, que entra no quarto, fecha a porta e abre o coração, que está disposto a tirar a sandália dos pés? E quando eu digo isso, não é de maneira física. O que significa essas sandálias nos pés? São escamas que nós colocamos entre a nossa vida e Deus. Você quer se relacionar com Deus? Você quer estar toda semana na igreja para fortalecer o seu espírito, mas aquele pecado não abre mão? Tira a escama. Você até fala que acredita em Deus, mas você não quer se aproximar muito dele porque você já se decepcionou com o pastor, com o líder. Não, só o básico aqui para mim tá bom. Eu sento, ouço a palavra e vou embora. Tira a escama. Não, porque você recebeu uma profecia e você ainda não viu acontecer, então para você não faz mais sentido, porque o tempo já é esse, você deveria estar vendo isso agora, mas Deus está falando: e o meu tempo? Mas essa é a escama que você carrega, essa é a sandália que você não tira. Porque quando você tirar a sandália dos seus pés, ou seja, quando você tirar todas as escamas que te atrapalham no relacionamento com Deus, então você vai se aproximar cada vez mais, e da próxima vez não vai ser só vendo uma sarça em chamas, não, você vai entrar na nuvem de glória, e você vai entender aquilo que o Pai está falando. Entenda, a sensibilidade espiritual é para todos, e quem busca a sensibilidade encontra. Quem buscar essa sensibilidade vai encontrar. Quem entrar no quarto, fechar a porta e fazer uma oração sincera, vai ouvir a voz de Deus. Quem abrir a Bíblia e entender que essa palavra tem poder, que essa palavra transforma, vai começar a entender a voz de Deus. E aí você não vai chegar mais no culto e falar assim: por que ele está sentindo? Por que ele está sentindo e eu não sinto? Ei, entenda, você precisa ter a consciência de que você está se aproximando de Deus. E se mesmo você se aproximando de Deus não ainda sentir, espere. Moisés precisou esperar 6 dias. A nuvem estava ali no topo do monte. Moisés estava vendo, mas Deus não tinha chamado. Só que o que você precisa entender é que Moisés já estava no lugar certo, Moisés já estava no nível de relacionamento certo, porque é diferente do povo que olha lá de baixo, vê o monte pegando fogo e fala: isso não é para mim. Não, Moisés estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e falou: Deus, só estou esperando o Senhor me chamar. Me chama que eu entro. Versículo 18: e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. Foi antes de subir? Depois. Sobe o monte, depois encontra a presença. Entra no quarto, depois você encontra a presença. Começa a orar, depois você encontra a presença. Começa a ouvir a voz de Deus, e aí você vai encontrar a presença. Começa a tirar as escamas e você encontra a presença. Isso daqui não é um enigma que Deus está deixando, não, Deus está deixando claro: se aproxime de mim, tire as escamas, esteja no lugar certo, que na hora certa eu falarei com você. E aquela sensação de que você agora está no culto e parece que Deus só fala com as pessoas à sua volta, acaba.
Porque é um culto racional, onde você entende: estou me aproximando, eu estou me aproximando de Deus. Então na hora certa, Deus vai falar com você. Amém? Se você quer se aproximar de Deus, tire as escamas. Não queira se aproximar de Deus com a sandália no pé. Porque se você não for capaz de tirar as sandálias dos seus pés, você não vai ser capaz de se aproximar de Deus. Se você não for capaz de abrir mão do seu pecado, da sua vontade, você não vai ser capaz de sentir a presença. Não porque isso daqui é um jogo de troca, não. É porque o seu coração precisa estar inclinado às coisas de Deus, para que você se aproxime dele e entenda a sua voz. Os anciãos, eles viram, está escrito, a gente leu. Eles viram a Deus, mas quando Deus falou, somente Moisés entendeu. Quer sentir a emoção? Quer ver acontecer na sua volta? Ou você quer escutar a voz de Deus? Quer vir no culto para ouvir a palavra poderosa que Deus entrega ao pastor Júlio? Ou quer entrar no seu quarto, fechar a sua porta, abrir a sua Bíblia e deixar Deus liberar uma palavra sobre você? Quer vir para a igreja, olhar para a pastora Thaís e falar: nossa, que mulher de intercessão? Ou você quer entrar no seu quarto, fechar a sua porta, abrir a sua boca, ser sincero com Deus, falar aquilo que te angustia, falar aquilo que te aflige e se aproximar de Deus? No final, tudo é uma decisão. No final, tudo é uma escolha racional. É um avivamento que você quer? Então entenda a palavra e depois sinta o Espírito Santo. É um direcionamento que você quer? Então entenda o que Deus está falando e depois vai no caminho que Deus falou. Te peço desculpa se essa palavra não te dá uma emoção e não te faz sentir vontade de chorar. Eu sei que é bom. Sabe aquele culto que você tá na lua, você está em outro lugar, seu corpo está aqui, sua mente está em outro lugar. Mas aí no finalzinho, quando o louvor começa, aí você começa a escutar, fala assim: opa, senti um arrepio aqui, hein? Estão sentindo aí? Estão sentindo aí? Estou sentindo aqui, hein? Aí o Daniel vai ser usado por Deus. Toca aí, como se estivesse naquele momento lá, vai. Naquele momento de glória. Aí você está escutando e falando: opa, agora eu estou começando a sentir, hein? Não prestou atenção em nada, nem entendeu o que foi falado, mas o louvor tocou. Daniel, quando você deu esse ré menor aí, nossa, o pelinho subiu do braço aqui, ó. Aí, aquele culto que estava chato, que você não entendeu nada, que você não foi transformado, que você não foi confrontado, agora faz sentido, porque o louvor te fez chorar. Ah não, esse louvor ele é muito lindo, agora as lágrimas estão caindo do meu olho, Deus falou comigo. Mas no momento da palavra, você estava com a mente em outro lugar. Será que você é sensível espiritualmente? Ou será que é só as suas emoções que te influenciam? Eu não escutei a voz de Deus não, mas eu escutei aquele louvor aqui, ó. Senti o arrepio. Ó, Deus não falou comigo não, mas eu estou na igreja e falou com a pessoa que está do meu lado. Deus está aqui. Então você vai limitar o seu relacionamento com Deus a isso? Ao que acontece à sua volta e não ao que acontece dentro de você? Ah não, mas está tudo bem. Um arrepio não é o suficiente? Uma lágrima nos olhos não é o suficiente para eu falar que Deus falou comigo?
O culto é racional. O seu culto, ele não é emocional. Tudo bem que as suas emoções vão acompanhar, porque quando Deus fala com a gente se emociona. Mas primeiramente você precisa entender a palavra de Deus. Ou seja, primeiramente você precisa entender o que está saindo desse altar. Você precisa entender as palavras que vêm de Deus, as palavras que estão sendo ministradas, para onde Deus está te guiando, para depois você falar: eu tenho intimidade com Deus e eu sinto a presença de Deus. Não limite a sua intimidade com Deus com o ato físico de você estar aqui numa igreja. Não limite a sua intimidade com Deus com o fato de você se arrepiar quando toca o louvor. Entenda que a sua intimidade com Deus vai ser estabelecida na medida em que você compreende a sua palavra e se aproxima. Então eu compreendo e me aproximo, eu compreendo e me aproximo, até o momento que eu estou perto dele. E aí, não vai ser mais: Moisés, sobe lá que eu estou com medo. A oração, o pedido não vai ser: fala com ele e depois ele fala comigo. Qual que vai ser a oração, Isaquélia? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. É para Moisés ou é para você? Será que a intimidade era só para Moisés ou é para você também? Será que você vai querer ser igual ao povo que fala: vai lá, Moisés, vai por mim? Ou você vai falar: Deus, eu quero a tua presença, eu quero te sentir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o que o Senhor está falando. Essa intimidade não era só para Moisés, essa intimidade é para você e para mim também. Porque quem está longe vê tempestade, quem está longe só ouve trovões, quem está longe só vê destruição, mas quem está perto compreende: Deus está no meio da tempestade. A tempestade é Deus, o vento forte é Deus, a chuva é Deus, os relâmpagos é Deus. Ou seja, quando você se aproxima, você entende onde Deus está, você entende onde Deus está se movendo, então você não pede para outro ir, porque você já foi. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Te encontrar, eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Aleluia, aleluia. Deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida. É o último culto em que você vai ver Deus falando com a pessoa que está do seu lado e não com você. É o último culto em que você vai pensar:
Deus está no ambiente, mas não está falando comigo. É o último culto que você vai pensar, eu vou na igreja e nada acontece. É o último culto. Porque agora dentro de você há um ato racional acontecendo. Ou seja, você está compreendendo esta palavra, você está entendendo que Deus está se movendo, e agora você vai ser sensível às coisas de Deus. Você vai ser sensível espiritualmente, porque o Espírito Santo está nesse lugar. E quem estiver sensível vai sentir, vai ouvir e vai compreender o que Ele está falando. Então agora no seu lugar, levante as suas mãos e comece a agradecer, porque Deus está nesse lugar, e agora Ele não está falando com a pessoa que está do seu lado, não, é com você. A presença de Deus agora quer tocar você, não é tocar Moisés, não é tocar Arão, não é Josué, não, é todo o povo. É com você que Deus quer falar, é com você que Deus quer ministrar, é você que Ele quer por perto. Por favor, não espere o louvor para você falar que está sentindo Deus. Você não precisa de um Moisés para te conduzir. Você tem o Espírito Santo no seu coração e isso é suficiente. Você tem o Espírito Santo todos os dias e isso é suficiente. Pastor não está comigo no trabalho, mas o Espírito Santo está. Pastor não está comigo na minha casa, mas o Espírito Santo está. Pastor não está comigo nos meus encontros com os meus amigos, mas o Espírito Santo está. Pastor não está nos meus momentos de lazer, mas o Espírito Santo está. O pastor não está com você naquela conversa de evangelismo com aquela pessoa, mas o Espírito Santo está. Será que você precisa de um pastor? Ou será que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e entender? Será que você precisa estar dentro da igreja? Ou você precisa estar no centro da vontade de Deus? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Cante esse louvor de todo o seu coração nessa noite. É você. Essa nuvem aponta o destino para você. Essa nuvem te chama hoje. A nuvem que aponta o destino. Aleluia. É a mesma que cobre o passado. Ele cobre o passado, Ele não está olhando para o seu passado. A rocha que mata minha sede é você. Não foi Moisés que assassinou aquele egípcio? Como agora ele pode estar na presença de Deus? Deus não está olhando para o seu passado. Deus está olhando para o momento em que você tira a sandália dos seus pés e você se aproxima a Ele e fala: eu estou dependente de Ti. Eu estou totalmente rendido aos Seus pés. Então não importa o passado, não importa o pecado. O que importa é a decisão de tirar as sandálias dos pés. Mais perto. Se aproxime, se aproxime. É mais perto. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender. Você, chuva
Hoje eu queria te chamar aqui à frente. Você que escutou essa palavra e falou assim: eu preciso de mais sensibilidade. Eu preciso me aproximar mais. Lembre-se, quem determina o nível do seu relacionamento com Deus é você. Então, se para você o que você está entregando hoje, o que você está ouvindo hoje, o que você está entendendo hoje é o suficiente, amém. Permaneça no seu lugar, estenda a sua mão. Mas se você hoje compreende: eu preciso me aproximar mais, eu preciso entender mais as coisas de Deus, eu preciso tirar algumas escamas que eu ainda não tive coragem, vem até aqui que nós vamos orar com você. Não espere um louvor, não espere a comoção, não espere o choro. É só você entender o que foi dito aqui hoje. É só você compreender essa palavra. É só você receber essa palavra na sua mente e no seu coração e tomar a sua decisão. O que eu tenho é suficiente, mas se eu quero mais, se eu quero ouvir mais, se eu quero ver mais, eu quero ver o que Moisés viu, eu quero ver o que Abraão viu, eu quero ver o que o Estevão viu. Se você quer mais, vem aqui hoje. Isso não é uma obra do Davi, não é a obra da ICM, não, é a obra do Espírito Santo. Quem conduz é o Espírito. Quem traz para perto é o Espírito. Quem te convence do pecado é o Espírito. Então é por Ele que você vai se aproximar hoje. Entenda esse ato como você está tirando a sandália dos seus pés. Hoje você vem aqui à frente, não para mais um culto, não para mais uma foto bonita, não para mais um mover, não para mais um sentimento aí que vai gerar que você vai chorar, não. É o entendimento de que você precisa se aproximar de Deus, tirar a sandália dos seus pés e começar a compreender o que Ele está falando com você.